Olha, você também pode estar com a gente aqui no Nova Itália através do Facebook, através do Twitter, através do Instagram. Você vai vendo aí ao longo do nosso programa, nós vamos mostrando todos os endereços, tá aí, ó, Facebook Nova Itália, né? Nós vamos mostrando todos os nossos endereços eletrônicos, o Instagram é @Nova Itália, você pode participar e eu quero que você participe, tá bom? O Twitter é PGM Nova Itália, você está vendo aí, né? Então eu quero que você também participe conosco, né, nas nossas redes sociais. Muito obrigado a você que sempre está com a gente aqui. Bruno Giovanetti, eu quero começar falando com você de uma coisa que é muito importante, que é a presença italiana nos monumentos, não só no Brasil, em São Paulo, nós vamos falar muito de São Paulo e tal, mas dos monumentos, né, na arte dos monumentos no Brasil de uma maneira geral. Claro que isso deve ter, Bruno, uma ligação muito grande, né, com o tamanho da colônia italiana, porque a colônia é uma das maiores, se não a maior, que aqui se instalou, né, por 2 ou 3 vezes, em 2 ou 3 grandes correntes imigratórias da Itália. Me fala um pouco disso, até tem aqui, eu queria já mostrar aqui, ó, este livro é muito bom, ó, esse livro Artistas Italianos nas Praças de São Paulo, né, Artisti Italiani nelle Piazze di São Paulo. Né? Esse livro do Bruno Giorgetti é muito legal também. Eu vou abrir uma página aqui que é particularmente especial para a gente, que é do Vitor Brecheret, né? E depois eu vou mostrar aqui alguns outros monumentos também. Ó. Nós temos aqui, esse aqui já é o monumento, né, um dos mais característicos, né? O monumento às bandeiras, né, que o Brecheret fez. Mas me fala um pouco dessa influência italiana. Bom, eu começaria dizendo também que o próprio Vitor Brecheret é um típico exemplo de como um artista, um imigrante, chega no Brasil e se insere totalmente e fica também um artista brasileiro. O nome dele é italiano. O nome dele, na verdade, é Vittorio Breretti, né? Vittorio Breretti. Ele veio pequeno para o Brasil e deu um nome de grandíssima importância, premiado amplamente pelo nosso gosto brasileiro, mas com ótimos prêmios recebidos lá fora. E o Brecheret fez um monumento popularmente chamado Deixa que eu empurra, que é o monumento do empurra, né? Que é um dos mais conhecidos, mesmo pelo tamanho que tem. Mas falando do Brecheret, que é um grandíssimo nome, eu gostaria também de dar aqui uma homenagem aos artesãos pequenos, aos artesãos que passam na história quase sem ser lembrados. E é da sua região. Os incerpi são a profissão dele na Itália é chamada scalpellini. E os irmãos incerpi, que eu tive a ocasião de conhecê-los quando bem velhinhos, deram uma entrevista, eles são aqueles maravilhosos artesãos que transformam a maquete que o artista faz. Porque, na verdade, o artista faz vamos admitir, desse tamanho, assim, sim, mais ou menos, né? É uma coisa desse tamanho. Pode ser até maior, mas não o tamanho... Não o tamanho que fica o monumento, né? E graças às mãos dessas pessoas que, além do mais, até no modo de se apresentarem, eram de uma simplicidade, eles não davam quase nem muito valor ao que eles faziam. Achavam que aquilo era um trabalho assim, técnico de traduzir a obra do artista em pedra. E fizeram coisas maravilhosas. Os monumentos que a gente vê por aí, tipo o monumento nas bandeiras, não existiria se não tivesse essa legião. Scalpellini, né? Scalpellini. São de uma... Me diz uma coisa, uma curiosidade minha. Eles quem faziam a escala? Me deram até de presente, Sabe aquela coisa de... É impressionante. Porque está desse tamanho, vamos admitir, e eles transformavam naquele... né? Aquele do Brecheret já era uma escala maior. Mas eles até me deram de presente instrumentos que eram uma espécie de compasso. Com essa espécie de compasso eles conseguiam fazer E eram tão importantes, mas tão importantes para a história da arte, que numa cidade da Itália, da Toscana, tinha se especializado em formar scalpellini. Esses scalpellinis foram da Itália para o mundo. Tem trabalhos deles desde Nova York até Kiev, desde Buenos Aires até qualquer outra parte do mundo. E me diz uma outra coisa, Bruno. A gente tem uma característica, né, na imigração italiana, de uma maneira geral, que muitos dos italianos, né, até por virem para cá, para começar uma nova vida, para descobrir uma nova coisa, não exerciam a sua profissão aqui.
Não é? Muitos deles chegaram aqui e tinham que ir para a lavoura sem nunca ter ido para a lavoura lá. É mais ou menos isso com os Scalpellini ou com outros tantos? Sim, sim e não. Ou seja, muitos vieram com uma profissão e acabaram, a partir lá do centro que recebia, que não sei se merece dizer duas palavras, que merece uma visita, né? Perto do Brás, da estação Brás, do metrô, que era a hospedaria, né? dos imigrantes. A hospedaria dos imigrantes, onde ficavam vários dias até passarem os fazendeiros ou outros interessados, e aí faziam um acordo, a maioria ia para as lavouras. Muitos, porém, tão logo que puderam, vieram para São Paulo e começaram a exercer a profissão deles. Ah, tá. Então, muitas pessoas vieram com sapateiro, hidráulico ou até artesão da pedra, do ferro, do vidro, né? E passado o período inicial, aqui, muitos deles, lembrando do saber fazer, que era muito importante, porque aqui mereceria também uma pequena análise do que foi esse encontro entre o saber fazer italiano, espanhol, etc., e a realidade brasileira. Os italianos tinham orgulho de saber manualmente fazer as coisas. E isso até, não digo que impressionava, mas os que estavam aqui no Brasil. Porque os que estavam aqui no Brasil, as pessoas que já moravam aqui, tinham uma noção que o trabalhar manualmente não é que fosse despreciativo, porém não davam valor a isso. Entendi. Eles, através dos italianos, quando viram que os italianos e também os espanhóis e também de outras nacionalidades, pegaram no pesado e pegaram fazendo com as mãos e sabendo fazer com as mãos, isso foi uma pequena revolução. Nós vamos mostrar aqui agora, eu quero até que o Marcos mostre aqui junto comigo, o Conde e o Marcos mostrem comigo. Esse aqui, esse é um monumento também muito famoso, porque esse monumento é um monumento à independência, sim, né? Sim. É de Hétero Ximenes, né? Exato. De Hétero Ximenes. Fala um pouquinho para mim. Olha, esse Hétero Ximenes era um grande nome, porque aqui temos que considerar duas coisas. A presença italiana, a grande presença italiana, é claro que influiu nos monumentos e outras obras públicas em São Paulo. Porém, também é verdade que a Itália, naquela época, tinha grandes nomes de valor internacional. Muitos dos artistas que fizeram obras aqui eram artistas que também faziam obras para outras cidades importantes do mundo afora. Eles participavam dos concursos internacionais. Então, decidia-se fazer um monumento, abria-se um concurso e todos mandavam, artistas do mundo inteiro mandavam os projetos. E o Ximenes foi um desses, ele era já um grande nome conhecido, uma pessoa de grande capacidade no campo da escultura, e fez essa obra monumental. Com uma pequena curiosidade, eu conheci o Luiz Morrone, que é outro grande nome, escultor italiano no Brasil, parece, o escultor que mais fez bustos em todo o Brasil. Ele se vantava desse pequeno primato. E eu conheci o Luiz Morrone. Ele me contava como foi a infância dele ao lado do Ximenes. Porque o Ximenes, quando fez essa obra monumental, que a gente não pode nem imaginar o que era fazer essa obra naquela época. Né? Tinha até um trenzinho, porque aquilo era fora de São Paulo. Claro. Era uma coisa... Devia ser uma coisa muito difícil de fazer, né? E as pessoas olhavam aquilo com muita atenção, a população olhava com muita atenção. Eu quero falar com você de uma coisa, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Eu só quero introduzir agora aqui, porque é uma coisa que é intimamente ligada a mim, né? Porque é também ligada a um dos grandes cineastas do Brasil, Hugo Giorgetti, que realizou um documentário de uma igreja construída pelo meu tio-avô, comendador Pedro Morgante, na usina, decorada por Volpi, né? Na usina de Monte Alegre, em Piracicaba. Não é isso? Perfeito. E você acompanhou isso, né? Na realidade, fui eu que levei para o Hugo, que é meu amigo, levei 10 fotos de 10 por 15, mostrando, estava passeando lá de moto, quando eu vi essa igreja num lugar assim, meio afastado, meio... Então você vai me contar isso daqui a pouquinho, porque nós vamos ao nosso intervalo e nós vamos voltar já já com o nosso Nova Itália. Fica por aí que a gente volta já já.